Eu ainda não li as alegações finais da defesa de Bolsonaro, mas alguns jornalistas já leram e falaram sobre alguns pontos importantes. Uma das coisas que os advogados usam para defender Bolsonaro, e isso eles fazem desde o início do processo, é tentar desqualificar a delação do Mauro Cid. Mas por quê? Porque o foco é atacar a delação dele. Porque os advogados não focam, por exemplo, em explicar ou em desmantelar as provas que estão no processo. Por exemplo, o registro dos kids pretos que no dia 6 de dezembro de 2022 foram ao Palácio da Alvorada apresentar o plano punhal verde e amarelo para o Jair Bolsonaro. Por que os advogados não atacam esses registros? Bem, primeiro porque para qualquer advogado é muito difícil atacar provas concretas. O general Mário Fernandes, que foi quem imprimiu o plano e levou até o Bolsonaro, ele mesmo disse que fez isso. Ele disse que imprimiu e que em seguida foi até o Palácio da Alvorada. Ele só não admitiu que mostrou o plano para Bolsonaro. É claro, Mário Fernandes sabia que não poderia dizer que não imprimiu o plano, porque existem provas técnicas que mostram que ele imprimiu. Ele também não poderia dizer que não foi com os documentos até o Palácio da Alvorada, porque a PF tem o registro do horário em que ele saiu do Planalto, logo após imprimir o plano, e o horário sequencial em que ele entrou no Palácio da Alvorada. Cid depois veio e simplesmente confirmou para a PF que Mário Fernandes tinha ido lá naquele dia e naquele horário, justamente para apresentar o plano para Bolsonaro. Então, como atacar tudo isso? É dificílimo. As provas, elas dão materialidade à história que o Mauro Cid conta. A delação dele não valeria nada se essas provas não existissem. Porque falar, até papagaio fala, né? Mas provar com os registros de entrada e saída, com diálogos em aplicativos, com a localização dos celulares dos envolvidos no dia da prática dos crimes, isso não tem como apagar. Então, os advogados focam na delação de Mauro Cid, tentando dizer que ele mentiu, ou que ele foi obrigado a mentir, ou que ele teria sido ameaçado para mentir, porque a defesa só pode se agarrar a isso. Quando os advogados atacam a delação de Mauro Cid, é porque eles acham que, se ela for desconsiderada, há uma chance de anular as provas que materializam a história dele. Porém, os advogados também sabem que conseguir isso é praticamente impossível. Porque pouco importa se Mauro Cid está dizendo ou não a verdade. Importam as provas, e a grande maioria delas já tinha sido obtida antes da delação dele. Quando o Cid falou à PF, ele só colocou uma ordem cronológica para as provas que a polícia já tinha. Não faria diferença se ele não tivesse feito delação. Portanto, se o Mauro Cid perdesse os benefícios da delação por qualquer motivo, nada aconteceria com as provas. O destino de Bolsonaro continuaria sendo o mesmo, a condenação criminal. Outro ponto muito interessante. Nas alegações finais de Bolsonaro, a defesa dele diz que ele não poderia ser condenado porque, supondo que ele tivesse pensado em praticar um golpe, que no fim ele teria desistido e que só por isso o golpe não aconteceu. Agora presta bem atenção. No Código Penal, nós temos o Instituto da Tentativa e o da Desistência Voluntária. A desistência voluntária, como o próprio nome diz, acontece quando a pessoa pratica vários atos preparatórios de um crime e quando ele chega lá no final, quando ele tem que puxar o gatilho ou colocar o veneno na bebida de alguém, por exemplo, ele resolve por si mesmo desistir de fazer isso. Pode ter tomado a consciência de que aquilo era errado, pode ter ficado com medo de ir preso, não importa. Importa que a pessoa decide ela mesma sozinha de praticar o crime. Por isso é que se chama desistência voluntária. Já na tentativa, como já é em essência o crime de tentativa de golpe de Estado, né, ocorre quando o crime não acontece não porque a pessoa resolveu desistir, não. Na verdade, ela vai até as últimas consequências. Ela aponta a arma, atira em seu alvo, ela realmente coloca o veneno na bebida da vítima, mas neste caso a vítima não morre por motivos alheios à vontade desse criminoso. Por isso ele responde por tentativa, vai ser punido do mesmo jeito. Se o resultado não aconteceu, não foi porque ele desistiu. Pode ser que o tiro tenha pegado de raspão, porque a vítima fez um movimento bem na hora. No caso do veneno, a quantidade colocada na bebida pode não ter sido a suficiente para matar a vítima, porque o organismo dela resistiu. Mas estas situações que impediram que o resultado do crime fosse alcançado, o criminoso não esperava que acontecesse. Então não teve nada a ver com desistência voluntária.
Na tentativa de golpe de Bolsonaro, é claro que o crime aconteceu. O próprio crime se chama tentativa e não golpe. E os aliados de Bolsonaro só não capturaram Alexandre de Moraes, ou ele mesmo, Bolsonaro, só não deu ordem para as Forças Armadas dominarem o país porque faltou uma coisa que o impediu e que por isso ele lamentou muito. O Exército e a Aeronáutica não estavam dispostos a participar daquilo com ele. Se ele não tinha o poder das armas para matar e ameaçar de morte as pessoas que iriam tentar impedi-lo de continuar o golpe, como o Judiciário e parte do Congresso, então ele, Bolsonaro, não tinha condições de ter sucesso nesse golpe. Mas só faltou isso, o ok das Forças Armadas, porque a vontade de Bolsonaro nunca faltou. O comandante da Marinha era o único que estava disposto ao golpe junto com Bolsonaro. O Exército e a Aeronáutica não estavam. E esses foram os motivos alheios à vontade de Bolsonaro que o impediram de fazer o golpe, que impediram de que o golpe desse certo. Então, assim ficou configurada a tentativa de golpe, pois Bolsonaro não pensou em desistir, nem por um segundo. Quando Bolsonaro foi para os Estados Unidos, ele tinha esperança de duas possibilidades. Ou o povo conseguia, com o quebra-quebra em Brasília, forçar o Lula a determinar uma GLO para colocar de vez o Exército no comando, e aí o Exército tomaria o poder e Bolsonaro voltaria para o Brasil para retomar a cadeira da presidência. Ou dois, nada daria certo e Bolsonaro, pelo menos, não corria o risco de ir preso em flagrante, já que covardemente correu para os Estados Unidos. E foi a opção 2 que aconteceu. Bolsonaro só não foi preso em flagrante porque passou muito tempo nos Estados Unidos. Voltou só 3 meses depois da tentativa de golpe. De uma prisão imediata, ele conseguiu fugir. Porém, de um processo criminal, não. Está podendo, inclusive, se defender e tudo nesse país que ele diz que é uma ditadura. É que ele não entende que a justiça é para fazer justiça e não para absolver criminosos em processos com provas de que eles cometeram crimes.